Olá pessoal, sejam bem-vindos aí à primeira aula aqui do nosso curso de Fundamentos de IA e Automações aqui do canal da Subver TV, beleza? Então essa é a primeira aula aqui do nosso curso, né? Onde nós falaremos sobre os fundamentos de inteligência artificial e de automações, ok? Esse curso aqui ele faz parte de uma série, né, de 3 cursos que a gente vai lançar aqui para o canal. Que é o de Fundamentos de Inteligência Artificial e Automações, que começa agora, Fundamentos de Marketing Digital e Fundamentos de UX e UI Design, né? Eles fazem parte aí dos três direcionamentos, né, que nós vamos apresentar aqui no canal, que é o de criação de sites, né, e interfaces digitais, automação de marketing, beleza? E automações com agentes de IA, beleza? Então, nós inauguramos hoje o curso de Fundamentos de Inteligência Artificial e Automações e nessa aula nós falaremos especificamente sobre o que é inteligência artificial, né? Uma aula introdutória onde nós buscaremos entender o que é a inteligência artificial, beleza? Então, se você já gostou aqui, né, do conteúdo, já gostou da ideia, eu já vou pedir aí para que você já deixe o seu like aí no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho de notificações para ser notificado sempre que lançarmos vídeos e cursos novos aqui no canal, beleza? E se você está caindo de paraquedas nesse vídeo, saiba que ele faz parte aí de um curso que nós estamos disponibilizando aqui no canal, de Fundamentos de Inteligência Artificial e de Automações, cuja playlist eu vou deixar no canto superior direito aí da sua tela, para você ter acesso aí a todas as aulas desse curso dentro de uma sequência lógica, beleza? Bom, então vamos lá, gente. O que é inteligência artificial? Conceito e definições modernas de inteligência artificial. Bom, a inteligência artificial ela é o ramo da ciência da computação que busca desenvolver sistemas capazes de realizar tarefas que até então exigiu inteligência humana. Essas tarefas elas incluem raciocínio lógico, aprendizado, reconhecimento de padrões, percepção sensorial, compreensão de linguagem natural e tomada de decisões. Então, de acordo com o Stuart Russell e o Peter Norvig, que são considerados aí as duas maiores autoridades, né, as duas maiores autoridades nesse campo da inteligência artificial, segundo eles, há 4 abordagens para se definir a IA. Então, a primeira abordagem é que classifica a IA como sistemas que pensam como humanos, ou seja, sistemas que buscam simular o raciocínio humano. A segunda abordagem é a concepção da IA como sistemas que agem como humanos, ou seja, eles tentam reproduzir o comportamento humano. A terceira abordagem da IA é que considera a IA como sistemas que pensam racionalmente, através da aplicação de uma lógica e de uma dedução formal. E a quarta abordagem é a concepção da IA como sistemas que agem racionalmente, ou seja, que são capazes de tomar decisões para maximizar os resultados. E aí, quais são os elementos fundamentais da IA, né, da inteligência artificial? Bom, a inteligência artificial moderna ela é sustentada por 3 pilares principais. O primeiro pilar se refere aos dados, que é a matéria-prima da inteligência artificial. Então, quanto mais dados um sistema possui, mais ele pode aprender e melhorar as suas previsões. O segundo pilar é dos algoritmos, né, que são conjuntos de regras e cálculos matemáticos que processam e interpretam os dados. E o terceiro pilar é o poder computacional, que é a capacidade das máquinas em realizar milhões de operações por segundo, viabilizando aí o treinamento de modelos complexos.
Então a interação entre esses elementos, ele cria sistemas capazes, né, de aprender com a experiência, que é o que nós chamamos comumente de aprendizado de máquina, ou do acrônimo em inglês Machine Learning, e com isso se aperfeiçoar continuamente. E aí, um breve histórico e a evolução da inteligência artificial, né? A história da IA, né, da inteligência artificial, é marcada por ciclos de entusiasmo, avanços e frustrações. Então, desde as primeiras reflexões filosóficas sobre o pensamento humano, até os modernos modelos de linguagem, como o ChatGPT-5, a trajetória da IA reflete o desejo humano de criar máquinas pensantes. Então, em relação às origens filosóficas e teóricas, né, elas remontam à ideia, né, de que uma máquina inteligente ela antecede a própria invenção do computador. Então, na Grécia Antiga, por exemplo, nós tínhamos aí o mito de Pigmalião e as figuras automáticas de Heron de Alexandria, que já expressavam, né, a ambição de se dar vida à matéria inanimada. No século XVII, filósofos como René Descartes e Gottfried Leibniz, eles especulavam sobre a possibilidade de você formular o raciocínio humano em termos puramente matemáticos e mecânicos. Mas o ponto de partida moderno mesmo surge no século XX com o famoso matemático Alan Turing, que em 1950 ele publicará o artigo Computing, Machinery and Intelligence. Nesse artigo, o Turing propõe o chamado teste de Turing, que é um experimento para avaliar se uma máquina ela pode se passar por um ser humano em uma conversa. Então esse conceito se tornou a base filosófica e metodológica da inteligência artificial moderna. Bom, a década de 50, né, de 1950, como o nascimento da IA como campo científico, né? Então, em 1956, o termo inteligência artificial ele será cunhado oficialmente por John McCarthy durante a conferência do Dartmouth College, nos Estados Unidos, que é o evento considerado aí o marco fundador da inteligência artificial como disciplina científica. Participaram desse encontro nomes como Marvin Minsky, Alan Newell e Herbert Simon, que são os pioneiros que acreditavam que a criação de máquinas inteligentes era uma questão de tempo e de engenharia. Então, nessa época, surgirão os primeiros programas capazes de resolver problemas matemáticos e lógicos simples, como o Logic Theorist, de 1955, e o General Problem Solver, de 1957. Então, a esperança que se tinha era que, com poder computacional suficiente, esses sistemas eles pudessem pensar como humanos. E aí os chamados invernos da IA e as frustrações. Esse entusiasmo inicial ele foi seguido por períodos de frustração, que são conhecidos como os invernos da IA, entre aspas, que foram causados por limitações técnicas e expectativas irreais. Entre os anos de 1970 e 1980, os computadores eram lentos, os dados escassos e os algoritmos eram ineficientes. Então, nesse contexto, o campo ele vai perder investimentos e prestígio até a chegada de novas abordagens mais promissoras, né? Então, você tem esse entusiasmo inicial, mas aí o que acontece, né? O desenvolvimento tecnológico, né, da sociedade naquela conjuntura, ele não acompanhava esse entusiasmo, né? Então isso vai inviabilizar naquele contexto o desenvolvimento aí do campo, né, da inteligência artificial até pelo menos finais dos anos 90, início dos anos 2000. Nesse período, final da década de 90,
início dos anos 2000, nós teremos aí o renascimento da IA. A virada, ela virá com o avanço da estatística, da internet e do aumento exponencial da capacidade de processamento. Então surgirão técnicas de machine learning e redes neurais artificiais inspiradas no funcionamento do cérebro humano, né? Esses conceitos nós veremos mais à frente aqui no curso. Na década de 1990, a inteligência artificial alcançará marcos notáveis, como por exemplo a vitória do computador Deep Blue da IBM sobre o campeão mundial de xadrez na ocasião, o Garry Kasparov, em 1997. Já nos anos 2000, o foco passará a ser o aprendizado de dados e não mais a simples programação de regras. E aí, a era do aprendizado profundo e da IA generativa, né? Que surge aí a partir da década de 2010 até a atualidade. A partir de 2010, a popularização da chamada Big Data e de GPUs irá acelerar o treinamento de redes neurais profundas, né? O chamado Deep Learning, permitindo o reconhecimento de voz, imagem e texto em escala. Então, sistemas como o Watson da IBM, o AlphaGo da DeepMind e, mais recentemente, do ChatGPT da OpenAI, do Gemini do Google e da Cloud da Anthropic, eles representam a maturidade aí, vão representar a maturidade da IA contemporânea. Então, o salto recente ele vem da IA, da chamada IA generativa, que é a IA capaz de criar textos, imagens, vídeos e músicas com base em dados anteriores. Então, essa fase ela vai redefinir a economia criativa e a forma como humanos e máquinas eles interagem entre si. Hoje, a inteligência artificial é um campo central aí da transformação digital, presente em todos os setores, da saúde ao entretenimento, da indústria à educação. Bom, e aí as diferenças entre as chamadas IA fraca, IA forte e IA geral. Nem toda inteligência artificial ela é igual. Há diferentes níveis de complexidade e autonomia classificados, né, geralmente. É IA fraca, IA forte e IA geral. Bom, a IA fraca ou estreita. A IA fraca, também chamada de IA estreita, né, ou Narrow AI, ela se refere a sistemas projetados para realizar tarefas específicas com alto desempenho, porém sem consciência ou compreensão do que fazem. É esse tipo de IA que domina o cenário atual. São, por exemplo, exemplificados aí no exemplo dos assistentes virtuais, sistemas de recomendação, chatbots, ferramentas de reconhecimento facial e algoritmos de busca. Então, por exemplo, quando a Netflix recomenda filmes com base em seu histórico de visualizações, ou quando o Google Maps sugere a rota mais rápida para você chegar ao destino, nós estamos lidando nesse contexto com a chamada IA fraca. Esses sistemas eles podem parecer inteligentes, mas eles não possuem consciência. Eles apenas seguem padrões estatísticos e regras aprendidas aí a partir de dados que os alimentam. Ok? Bom, dentre as características principais da IA fraca, nós destacamos que ela é focada em uma tarefa específica, depende de grandes volumes de dados, não possui emoções, intenção ou autoconsciência e é previsível e limitada ao seu contexto de aplicação. Ok? Bom, a chamada IA forte. A IA forte, ou Strong AI, é uma hipótese teórica que propõe máquinas com inteligência comparável à inteligência humana e que por isso são capazes de entender, aprender
e aplicar conhecimentos de forma genérica, e não apenas em tarefas isoladas. Esse tipo de IA ela teria uma consciência, um raciocínio abstrato, percepção do ambiente e uma capacidade de tomada de decisão autônoma. Ok? No entanto, até os dias de hoje, essa IA ela não existe. Nenhum sistema atual hoje demonstra compreensão genuína, apenas manipulação de padrões. Então, mesmo modelos de linguagem avançados como o GPT-5, por exemplo, eles operam dentro de limites estatísticos, sem consciência real. Então, a IA forte, ela constitui mais um ideal filosófico e científico do que uma realidade tecnológica. No entanto, pesquisas em neurocomputação, sistemas híbridos e consciência de máquina continuam aí explorando esse caminho. E por fim nós temos aí a chamada IA geral, ou AGI, Artificial General Intelligence. Então essa IA geral, ela constitui um conceito intermediário entre a IA fraca e a IA forte. Ela representa sistemas que podem aprender e se adaptar a múltiplos domínios, resolvendo diferentes tipos de problemas sem reprogramação. Então, em tese, uma IA geral teria a capacidade de aprender novas tarefas com pouca informação, assim como os humanos fazem. Então, ela poderia compreender contextos, transferir aprendizado e tomar decisões em ambientes imprevisíveis. Pesquisas em aprendizado por reforço profundo, o chamado Deep Reinforcement Learning, e o aprendizado por transferência, o chamado Transfer Learning, são passos importantes nessa direção. Alguns especialistas eles acreditam que a AGI ela possa surgir ainda nesse século. Outros, contudo, consideram improvável, argumentando que a inteligência humana envolve fatores emocionais, sociais e culturais que as máquinas ainda não são capazes de reproduzir. Ok? Bom, e aí algumas áreas de aplicação da inteligência artificial no cotidiano. Então a IA, a inteligência artificial, ela deixou de ser ficção científica para se tornar uma força invisível moldando o mundo moderno. As suas aplicações se estendem por praticamente todos os setores da sociedade. Então, na primeira área, por exemplo, a área da saúde. Na medicina, a IA tem revolucionado diagnósticos, tratamentos e gestão hospitalar. Sistemas de aprendizado profundo, eles analisam exames de imagem, como radiografias e tomografias, com precisão muitas vezes superior à dos especialistas. Os algoritmos podem detectar tumores, aneurismas ou doenças oculares em estágios iniciais. Além disso, chatbots e assistentes de saúde oferecem triagens automatizadas e aplicativos de monitoramento utilizam IA para identificar padrões de risco. A análise de grandes volumes de dados clínicos, o chamado Big Data médico, tem permitido prever surtos, personalizar tratamentos e reduzir custos hospitalares. Na área da educação, a IA é utilizada para personalizar o aprendizado. Então, plataformas educacionais elas adaptam o conteúdo ao ritmo e estilo de cada aluno, sugerindo revisões e trilhas específicas. Os professores utilizam ferramentas de IA para corrigir provas automaticamente, elaborar planos de ensino e avaliar o engajamento dos alunos. Os modelos de linguagem, como os chatbots educacionais, têm se tornado tutores virtuais capazes de tirar dúvidas e fornecer explicações detalhadas, democratizando assim o acesso ao conhecimento. Na área de indústria e automação, a automação inteligente
ele constitui hoje um dos pilares da chamada indústria 4.0, em que robôs, sensores e algoritmos eles trabalham em conjunto para otimizar processos produtivos. Os sistemas baseados em IA eles monitoram o desempenho de máquinas, prevêem falhas e reduzem desperdícios. Robôs colaborativos chamados cobots, eles atuam lado a lado com humanos em linhas de montagem, aprendendo com a experiência e ajustando-se em tempo real. Essa integração entre a inteligência artificial e a internet das coisas cria fábricas inteligentes com alto nível de eficiência e segurança operacional. Na área de finanças e economias, o setor financeiro aí é um dos mais impactados pela IA. Nesses setores, por exemplo, os algoritmos eles analisam o comportamento de clientes para detectar fraudes em tempo real, conceder crédito e realizar operações automatizadas na bolsa de valores. Assistentes virtuais bancários oferecem suporte 24 horas por dia, reduzindo custos operacionais e melhorando a experiência do usuário. Além disso, sistemas de previsão baseados em IA ajudam a identificar tendências econômicas, prever crises e otimizar carteiras de investimento. Na área de mobilidade e transportes, os veículos autônomos eles representam uma das aplicações mais visíveis aí da IA. Carros inteligentes utilizam sensores, câmeras e algoritmos para perceber o ambiente, planejar rotas e reagir a imprevistos. Embora ainda em fase de testes em muitos países, essa tecnologia ela promete reduzir acidentes e congestionamentos, além de redefinir o conceito de mobilidade urbana. Outras aplicações incluem sistemas de logística inteligente que são capazes de otimizar o transporte de cargas e aplicativos de transporte como o Uber e 99, por exemplo, que utilizam o IA para casar oferta e demanda em tempo real. Na área de marketing varejo, o marketing digital ele é amplamente movido pela inteligência artificial. Então, os sistemas de machine learning eles analisam o comportamento do consumidor, personalizam anúncios e otimizam campanhas automaticamente. Então, ferramentas como o Google Ads e o Facebook Ads, por exemplo, eles utilizam inteligência artificial para segmentar públicos, ajustar lances e prever conversões. No varejo, a inteligência artificial também é usada em gestão de estoque, precificação dinâmica e atendimento automatizado por chatbots. Então essas inovações elas tornam o processo de compra mais rápido, eficiente e personalizado. Na área de segurança pública e defesa, a IA é utilizada para reconhecimento facial, monitoramento de vídeo e análise preditiva de crimes. Essas tecnologias ajudam a identificar suspeitos, prever ocorrências e direcionar patrulhas preventivas. No entanto, elas também levantam debates éticos sobre privacidade, vigilância e uso indevido de dados. Na área da agricultura, nós temos aí o fenômeno da agricultura de precisão, que combina sensores, drones e inteligência artificial para analisar o solo, monitorar plantações e prever colheitas. Os sistemas automatizados eles ajustam a irrigação e o uso de fertilizantes conforme a necessidade real da lavoura, reduzindo custos e impactos ambientais. Essas inovações têm aumentado a produtividade e a sustentabilidade do agronegócio. Aqui no caso, gente, sustentabilidade do agronegócio, a gente se refere aí à questão da manutenção do agronegócio como um ramo da economia pujante, não no caso da sustentabilidade aí, relacionada a desenvolvimento sustentável, beleza?
Bom, na área de entretenimento e arte, né, a IA tem se tornado uma parceira criativa, né, nos campos da música, do cinema e do design. Softwares, né, baseados em IA geram trilhas sonoras, roteiros, imagens e até personagens. Plataformas de streaming como Spotify e YouTube, por exemplo, utilizam IA para recomendar conteúdo personalizado, ampliando o engajamento dos usuários. Mais recentemente, ferramentas de IA generativa como o DALL-E, o Midjourney e o Runway têm transformado a forma como artistas criam, misturando criatividade humana e computacional. Bom, pessoal, para concluir, a inteligência artificial, ela representa uma das maiores revoluções tecnológicas da história humana. De um conceito teórico nascido da filosofia e da matemática, ela evoluiu para uma força prática que permeia todos os aspectos da vida moderna. Ela redefine o trabalho, a economia, a arte, a ciência e até a forma como nós compreendemos a nossa própria inteligência. Contudo, seu avanço traz também desafios éticos e sociais. É preciso garantir transparência, privacidade e responsabilidade no uso da IA. A sociedade ela deve buscar um equilíbrio entre inovação e valores humanos, evitando que a automação ela se sobreponha à empatia, à justiça e à diversidade. No futuro, a verdadeira questão talvez não seja o que a inteligência artificial pode fazer, mas sim como queremos que ela faça parte da nossa vida. Beleza? Bom, galera, e aqui eu deixo aqui algumas referências aqui bibliográficas, né, sobre o tema, né, caso você tenha interesse em se aprofundar. Vou deixar essas referências aqui na descrição do vídeo, ok? E aí nós finalizamos aí a primeira aula aqui desse nosso novo curso de Fundamentos de Inteligência Artificial e Automações, beleza? Então, mais uma vez eu peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, indique esse curso aí nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, ajude-nos a difundir esse conteúdo aí para o maior número de pessoas possível e assim, né, com isso você nos ajuda aí, nos estimula a produzir cada vez mais conteúdo de valor aqui para o canal, beleza? Então, um forte abraço para vocês e até a nossa próxima aula.